Duas espécies há de escândalos, uma que cria embaraços à glória de Deus e outra que obsta o caminho de nossos irmãos na fé. Isso diz São João Crisóstomo a respeito desse evangelho tão rico que a igreja nos presenteia hoje. E é nesses dois pontos que eu quero ficar, de tantos que traz aqui, né? Então, o primeiro obstáculo é isso, aquilo que coloca um embaraço, uma dificuldade na glória de Deus. Aquilo que vem na nossa vida para atrapalhar, para dificultar, e nós não conseguimos entregar como oferta para que o nome de Deus seja glorificado. Aquilo que nós mais temos que ter em meta na nossa vida é agradar a Deus. Primeiro agradar a Deus, depois até salvar as almas, vai dizer o beato Alano José Alamano, santo agora José Alamano. Eu tinha em vista isso. Primeiro maneira de agradar a Deus é salvar as almas, levar o irmão a conhecer Jesus Cristo. Mas Santo José Alamano diz, primeiro vem a glória de Deus, o desejo de que Deus seja glorificado, depois vem a salvação das almas. E como eu faço para que o nome de Deus seja glorificado? Com a vida santa. Você vê que antes desse evangelho de hoje, que inicia o capítulo 17 de São Lucas, Jesus está vindo falando de parábolas e ele termina ali a questão de Lázaro e o rico. Então os discípulos eles já estão amedrontados com a questão do inferno. Agora vem Jesus e fala do escândalo. Vem uma palavra ali da riqueza, da avareza e da consequência da avareza. Agora vem esse toque de Cristo em relação ao escândalo. Jesus está preparando eles por quê? Porque eles vão ser honrados. Porque esses homens aqui, eles vão curar as pessoas com a sombra deles. Esses homens aqui, eles vão ser tratados, meu irmão, como reis, eles vão ser elevados como deuses. Tamanho vai ser o poder que Deus vai derramar sobre eles de cura, de prodígios, de sinais. Aonde esses homens iam, os demônios eram paralisados, eles eram impedidos de agir. Tamanha era a unção derramada sobre eles. Vemos isso na vida de São Bartolomeu, São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, eu tenho uma meditação aqui, São Judas Tadeu, numa mulher grávida que acusava um diácono de ter a engravidado. Quando essa criança nasce no primeiro dia, São Judas Tadeu pergunta para a criança se era o diácono que estava sendo acusado, que era o pai da criança, para ela falar a verdade, e a criança fala que não, que o diácono era santo. Então esses homens, quando eles caminharam nessa terra, pós esses 3 anos com Cristo, meu irmão, eles eram vistos, o próprio Ato dos Apóstolos, ali as pessoas querem dar dinheiro para comprar os dons deles. E eles impactaram aonde eles iam, o mundo, a natureza, as pessoas, com o poder sobrenatural que havia sobre eles. Mas o que Jesus fala? Ai daqueles que for motivo de escândalo para os pequeninos. Antes, seria melhor para ele que ele fosse posto ao pescoço à mó de um moinho e que fosse precipitado no mar. Aqui nós podemos abordar outra realidade atual hoje, que é o sofrimento, a degradação moral das crianças. Então no Brasil existe um projeto de lei, nós sabemos, para facilitar ali
o contato, a vivência, o matrimônio, o casamento. Matrimônio não, porque matrimônio é católico, mas o casamento intergerações, que seria criança ali se envolvendo com adulto de uma maneira autorizada pelo Estado. A legalização do abuso de menor. Nós vemos hoje as paradas LGBTQI+, com crianças ali que já se dizem de outro sexo, abertamente, explicitamente. Você vê nas escolas a divulgação, a doutrinação de tantas coisas perversas. Então eles estão querendo perverter os pequeninos. Você vê o crescimento absurdo do tráfico de crianças. E aí filmes que abordam essa realidade, mais conhecido agora, O Som da Liberdade. Mas existe um outro que é o Sequestro da Inocência, que é, você tem que ter estômago para assistir, que mostra a jornada de uma criança que foi roubada e o que foi a consequência na vida dessa criança, já chegando ali na juventude, aonde já não tinha mais amor próprio ainda, mas quantas ali se suicidavam, quantas ali se dopavam, uso contínuo de droga. E nós sabemos que isso é uma realidade. No Som da Liberdade, quando encerra, fala que o tráfico, hoje a escravidão no Brasil, no mundo, ela é maior do que no tempo do Império lá atrás. E na sua maioria, crianças que são roubadas. Então estão tocando naquilo que fere o coração de Deus, meu irmão. E aí nós nos surpreendemos com as catástrofes, nós nos surpreendemos com esse clima que uma hora está todo descontrolado. Nós nos surpreendemos com as pestes, com as pandemias, nós nos surpreendemos, mas estamos pedindo para que o braço de Deus pese sobre a humanidade. E a segunda coisa que causa esse escândalo é o obstáculo no caminho dos nossos irmãos na fé. Então, se Deus te levantou, se Deus me levantou, o que seria o obstáculo, Guilherme? O obstáculo, quando eu vejo uma pessoa progredindo, uma pessoa se entregando mais para Deus, uma pessoa renunciando mais por amor a Cristo, se consagrando mais a Deus, e eu começo a minar aquela entrega. Eu começo como um bombeiro da fé a apagar aquele fogo que está aí falar, manda o coração daquela alma para se dar a Deus. Então eu vou ali, minando a entrega, eu vou ali e critico, eu vou ali e fico... Não precisa de tanto essa palavrinha diabólica que entrou no mundo católico, não precisa de tanto. Deus não quer tudo isso. Não quer tudo isso, meu irmão. Deus não quer tudo isso. Olha para a vida dos santos. Olha para as Sagradas Escrituras. Apocalipse 22, versículo 11. O injusto busque ainda mais a injustiça, mas o santo busque ainda mais a santidade, e o justo busque mais a injustiça. Apocalipse também vai falar dos mornos que serão vomitados por Deus. Oxalá fosse quente ou frio, mas como és morno, vomitar-te-ei. Mateus 5, versículo 37, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que passa disso vem do maligno. Tiago 4:4. Ou sois amigos de Deus, ou sois amigos do mundo.
Você vê, não tem conversa. Não tem. Gálatas 3 também vai dizer dessa radicalidade, dessa violência que tem que ter. Agora, se eu não tenho mais violência para me entregar mais, para viver aquilo que Deus pede, e eu começo a colocar barreira, porque geralmente é isso que acontece. A pessoa que ela não tem mais força para dar a Deus aquilo que ela sabe que é certo, que Deus está pedindo, ela vai sentindo inveja daquele que tem. E ela vai minando. Enquanto aquilo deveria alegrar a pessoa, né? Um cristão, quando vê um outro se entregando mais para Deus, ele devia se alegrar e imitar aquela pessoa, desejar imitá-la. Mas o que tem acontecido? O que acontece? Pelo contrário, a pessoa vai virando pedra de tropeço, vai virando pessoa que às vezes ajudava o outro, que gerou na fé, vendo aquela pessoa progredir, os ciúmes, a inveja vai dando a essa pessoa sentimentos contrários à fé, enquanto ela deveria se alegrar. Meu irmão, você está avançando, avança, vai. Se eu não consigo te pegar, que Deus te faça um santo. Mas infelizmente não é isso que acontece. Para finalizar, tenhamos em mente essas duas coisas. Primeiro, buscar sempre a glória de Deus na nossa vida. Ter sempre o que Deus pensa, como Deus vê essa minha atitude. Segundo, não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Assim evitaremos os escândalos e assim evitaremos essa exortação de Cristo na nossa vida, porque isso é muito forte que ele fala.